Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Paz do Senhor, minhas irmãs. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia que Deus concede a sua misericórdia. Amém? Antes disso, nosso culto, vamos ter uma palavra de oração. Você pode fechar seus olhos, colocar sua cabeça. E nós vamos então usar o nosso espírito ao Senhor. Amém? Oremos. Pai, nós te louvamos, bendizemos, celebramos, exaltamos o teu santo e eterno nome. Te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu abraço, pelo teu favor, pela tua bondade, Senhor, que se renova a cada manhã sobre nossas vidas. Te louvamos porque, apesar de tudo, a despeito de tudo, temos visto a tua bondade, o teu favor, temos visto, Senhor, a tua bondade no pão nosso de cada dia, temos visto o teu favor com a roupa que nos cobre, que nos veste. Temos visto, Senhor, a tua misericórdia com o teto, cujo qual nós podemos repousar a nossa cabeça. Temos visto, Senhor, a tua bondade com a saúde que temos conseguido levantar a todos os dias e granjear o pão nosso de cada dia. Temos visto tua bondade, Senhor, no seio da nossa família. Temos visto, Senhor, tua bondade por meio dos nossos filhos, dos nossos descendentes, dos nossos cônjuges. Temos visto, Senhor, a tua bondade, Pai. E vemos a tua bondade porque nossos olhos foram iluminados pela tua graça. Porque despertamos, Senhor, para a verdade eterna, que o Senhor é amor, que o Senhor é bondade, que o Senhor é justiça. E por isso, Senhor, mais uma vez, nós te louvamos e te bendizemos. Te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade de termos sido atraídos, termos sido, Senhor, inclinados pelo teu Espírito Santo, a estarmos na tua santa e bondosa presença, a virmos à tua casa, Senhor, para celebrarmos, para exaltarmos, para glorificarmos, para aprendermos com o Senhor, para recebermos graça por mais um tempo, para recebermos virtude, para recebermos instrução, para recebermos exortação. Por isso, Senhor, aqui chegamos, aqui estamos, confiando que o Senhor tem grandes, maravilhosas, extraordinárias coisas a realizar a partir do nosso coração, a partir do nosso ser, a partir de quem somos. Por isso, Senhor, eu te agradeço por cada irmão que aqui já chegou. Te agradeço por cada irmã, por cada família aqui representada. E dizemos, Senhor, em alto e bom som, que a bandeira está fincada, que a tua palavra está sendo proclamada, que o teu amor está sendo compartilhado, que as tuas verdades estão sendo divulgadas. E por isso, Senhor, nós rogamos e pedimos pela presença maravilhosa do teu bondoso Espírito Santo, que nunca se furtou e nunca se furtará a todo aquele que quebrantado de coração, que humilde de espírito, que singelo de alma, busca a tua presença, busca te adorar em verdade e em espírito, Senhor. O Senhor não se furta, o Senhor não se esconde, pelo contrário, o Senhor aparece, o Senhor se revela das maneiras mais extraordinárias possíveis, seja, Senhor, pelo vento suave, seja pela trovoada, seja pela ventania, seja pela tempestade, seja por qual modelo for, Senhor. O fato é que o Senhor se revela, se aparece a nós e ministra aos nossos corações. E nesta noite, Senhor, rogamos a presença do teu bendito Espírito Santo. Venha falar conosco, venha adentrar em lugares, Senhor, às vezes que nós não temos por muito tempo permitido que o Senhor entre, e que o Senhor faça morada, e que o Senhor faça uma limpeza, que o Senhor faça uma grande obra, para que, enfim, para que de fato possamos viver a vida prometida, uma vida em abundância, uma vida, Senhor, com coragem, uma vida, Senhor, com ousadia, uma vida no Espírito Santo, uma vida, Senhor, discernida pelo céu, uma vida impulsionada pelo teu coração, uma vida, Senhor, aonde agora do que depender de nós temos paz com todos, uma vida, Senhor, cujo no mundo do Espírito nós somos inabaláveis, somos imbatíveis, somos inexoráveis. Pai bendito, permite-nos, Senhor, adentrar por este livre, vivo e novo caminho. Ah, Senhor, para que possamos degustar e saborear coisas eternas, Senhor. A partir das coisas singelas da vida, a partir da mesa, a partir, Senhor, do assentar e conversar, a partir do diálogo, a partir do carinho, a partir do chamego, a partir da boa palavra, a partir do bom conselho, a partir da saudação de bom dia, a partir, Senhor, Pai, de quantas experiências maravilhosas o Senhor deseja conceder a cada um de nós. Por isso, Senhor, nós te louvamos. Te louvamos porque por mais um ano nós podemos celebrar, conforme o mundo cristão celebra, na data de 24 para 25 de dezembro, o nascimento do Senhor. O Senhor que nasceu de modo simples, de modo humilde,
mas que transformou o mundo, porque nasceu segundo o propósito eterno, nasceu segundo a revelação do céu, nasceu segundo a tua proposta lá no Éden, Senhor. E por isso nós te louvamos, que este menino Jesus um dia nasceu no nosso coração, e te pedimos que a cada dia, a cada momento que porventura possamos estar extraviados, perdidos, ofuscados, Senhor, abatidos pelas circunstâncias da vida, que o menino Jesus novamente renasça, novamente ressurja em nossos corações. Pai bendito, Pai querido, assim, Senhor, nós te oramos. Traz em paz os nossos irmãos que ainda estão a vir, as nossas irmãs. Senhor, traz em paz e em segurança a tua casa. E que aqui todos nós possamos ser ministrados pelo teu bondoso e maravilhoso Espírito Santo. Pai, estamos a poucos dias do final do ano, da virada de ano. E nós queremos, Senhor, te apresentar também esses dias. Existem promessas antigas, existem bênçãos antigas que o Senhor tem prometido aos teus filhos. Existem coisas que o Senhor certamente ainda deseja realizar, assim como foi no casamento lá em Caná da Galileia, que o melhor vinho ficou para o final. Pai bendito, Pai querido, eu creio que nesses dias ainda, até a virada de ano, o Senhor ainda tem água para transformar em vinho. O Senhor ainda tem, Senhor, promessas mediante a tua palavra, que é a água, transformada em vinho, que é alegria, que é regozijo, que é felicidade, Senhor. E por isso, Pai, nesta noite, nesta hora, nós colocamos diante do Senhor, diante do teu trono, diante, Senhor, do teu tribunal, onde saem os julgamentos e as decisões, e que nestes dias o Senhor possa decretar uma decisão abençoadora às famílias, uma decisão abençoadora aos papais, uma decisão abençoadora às mamães, uma decisão, Senhor, que venha abençoar o teu povo, uma decisão, Senhor, que venha se realizar e concretizar uma promessa antiga, de maneira que possamos experimentar, ver, verificar a felicidade dos nossos irmãos. Assim nós cremos, Senhor, assim nós oramos, porque enquanto a vida há esperança, Pai. Pai bendito, no nome de Jesus, tudo aquilo que porventura, Senhor, nós tenhamos trabalhado o ano todo, Senhor, e chega agora na reta final, possamos estar até esquecidos daquilo que foi semeado, mas o Senhor não dormita, o Senhor não dorme, o Senhor não esquece, o Senhor é guarda fiel, guarda vigilante. E nós cremos que esta semente que foi semeada com choro, Senhor, ainda nestes dias, com júbilo e com alegria, colheremos os nossos feixes. Por isso, Senhor, assim nós oramos, assim nós te agradecemos. Que possamos todos, Senhor, estar sensíveis à tua presença, que possamos receber a tua palavra, que possamos receber os louvores e que possamos, Senhor, por fé, Senhor, sairmos muito melhor do que chegamos, muito melhor, Senhor, sairmos mais espirituais, sairmos mais alicerçados na tua palavra, sairmos mais compassivos, sairmos mais misericordiosos, sairmos mais bondosos, sairmos mais cheios de justiça do alto, sairmos, Senhor, mais cheios de misericórdia, sairmos, Senhor, mais quebrantados, sairmos, Senhor, mais amáveis, sairmos, Senhor, mais comunicáveis, sairmos, Senhor, mais alinhados com o céu. Por isso nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos na noite deste dia. Te damos graças, Senhor, por tudo quanto vivemos em todas essas sextas-feiras deste ano de 2025, aonde o teu nome foi proclamado, aonde o teu amor foi estendido, aonde a destra da comunhão foi colocada à disposição, aonde vimos grandes coisas, Senhor, aonde vimos cansados serem renovados, aonde vimos perdidos serem realinhados, aonde vimos, Senhor, o Espírito já se apagando, ser novamente afogueado, Senhor. Pai bendito, aonde vimos as tuas profecias não serem desprezadas, aonde aprendemos a dar graças em todas as coisas, aonde aprendemos, Senhor, a discernir todas as coisas e guardar tudo aquilo que é proveitoso, aonde, Senhor, nós aprendemos com o Senhor a sermos mais parecidos contigo. Assim, Senhor, nós cremos que em todas as sextas-feiras do ano de 2025, a cada culto, a cada passo que dávamos de nossas casas, de nossos lares, de nossos trabalhos, de nossas escolas, até este lugar, nós cremos que o memorial santo e eterno foi escrito,
Quantas vezes, Senhor, o cansaço quis tomar conta? Quantas vezes, Senhor, o desânimo quis nos imprensar? Quantas vezes, Senhor, a ansiedade tentou nos encarcerar? Mas a tua bondade, o teu Espírito Santo, o teu bondoso favor, os teus anjos guerreando por nós, não permitiram. E aqui, Senhor, nós celebramos o hino da vitória. Celebramos que atravessamos 2025 e declaramos que com o Senhor nos nossos corações, com o Senhor nos alinhando e nos orientando, nós entraremos em 2026 com graça, com fé, com fervor, com ousadia, Senhor, com coragem no Espírito, Pai. Por isso, Senhor, ser conosco nesta noite. Abençoa-nos poderosamente. Assim nós oramos, te agradecendo. Senhor, por tudo quanto o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Luiz vai estar louvando, nos dá a harpa cristã. Hoje nós, infelizmente ou felizmente, estamos desfalcados dos nossos irmãos do louvor. Mas, como diz a nossa querida irmã Emeni, diante de toda dificuldade, ela tem um ditado certo: não há de ser nada. Né? Não é verdade? Eu traduzo isso quando Paulo escreve aos Tessalonicenses: em tudo nós damos graça, porque isso é a vontade do nosso Deus em Cristo Jesus. Amém? Ou seja, discernimento. Se o Senhor permitiu, é para nós darmos graça que tem um aprendizado profundo. Glória a Deus. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Aleluia. Vamos cantar o hino da harpa cristã. Eu gosto, se eu pudesse, são as minhas músicas preferidas dessa daqui. Porque são hinos que foram realmente inspirados. Eu gosto de hinos avulsos de cantores antigos. E para mim a harpa cristã não tem coisa melhor. Você louvar esse hinário aqui. 58. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não temas contigo, eu sempre estarei. Ó, ricas promessas do bondoso Rei, qual estrela que brilha lá na escuridão, esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está. Se Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Se Jesus me promete, sempre comigo está. Os lírios mais alvos ele os murcharão. Os dias mais belos, quão depressa vão. Cristo, lírio dos vales, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Se Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo
comigo está, e se pelas águas tiver que passar, seus braços eternos hão de me guardar. Se mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete sempre comigo está, comigo está, comigo está. Se Jesus me promete, sempre comigo está, comigo está, comigo está. Se Jesus me promete, sempre comigo está. Aleluia! Que lindo, maravilhoso, né? Jesus sempre está conosco. Isso aqui é uma oração praticamente. Jesus comigo sempre estará, seja na luta, seja na alegria, qualquer momento da vida, sempre Jesus está com a gente. Glória a Deus. Outro louvor, 113. Glória a Deus. E muita gente não dá valor a isto aqui, a este quinário. E cada canção aqui que a gente senta assim, começa a cantar e coisas maravilhosas. Aleluia. 113. O Celeste de Edu. Aleluia. Dia a dia vem guiar-me, meu Jesus e meu Senhor. Não sou meu, pois me comprastes com teu sangue redentor. Quero a ti viver unido pela vida até o fim, que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Cada instante vem guiar-me, ó celeste diretor. Já fizeste em mim morada, tu és meu dominador. Ó, transforma minha vida, seja meu teu querer. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Se maior intimidade para mim possível for, quero mais ser atraído a ti, meigo Salvador, a que fique em ti morando, meu secreto pavilhão, escondido inteiramente em ti minha salvação, escondido inteiramente em ti minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar um aqui, 149.
Canto do Pescador. Esse aqui cantava muito na juventude, quando estava na rua levando o evangelho, quando era da igrejinha ali, da juventude, dos 18, 17 anos. Era um hino tema. Estou um pouquinho fora da sintonia dele, mas vamos cantar. No meu barco a remar, sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão, não desejo mais parar, com a rede vou pescar muitos peixes para o reino de Sião. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não as desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. O meu barco não é bom, de pescar não tenho dom. E me dizem que não devo continuar, mas Jesus me quis mandar e por isso vou pescar, até que Ele se apresse em me chamar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não as desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Tem um modo, ó Senhor, que é próprio do amor. Ele usa dos remidos o menor. Todo mundo me deixou e de mim se vergonhou, mas alegre vou pescar, pois é melhor. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não as desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Se a coisa de valor é a rede de amor, cujo fio é a obra de Jesus, que puxada sempre traz os perdidos e sem paz, para receberem do Senhor a luz. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Quando há um temporal e a pesca corre mal, novamente no meu barco vou pescar. Pode ser que desta vez eu não tenha mais revés, pois Jesus eu levo para me guiar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Acabando de pescar e deitado a pensar, tenho gozo pelo tempo que gastei, pois terei um galardão pela pesca em Sião.
pelas almas que no mundo eu ganhei. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Isso é porque está desajeitado, né? Meu Deus do céu, imagine ajeitado, amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Foi comigo? Fora de ritmo, né? Amém, graças a Deus. Irmão Graciano? Não estou vendo. Está aqui, irmão Graciano? Amém, graças a Deus. Bem, nós queríamos abrir esse tempo, já que nós estamos no último culto do ano da família, né? De quarta para quinta da próxima semana já é virada de ano, já é passagem de ano, e a próxima sexta-feira nós já teremos o primeiro culto do ano. Então nós queremos abrir aqui essa oportunidade, a qual os irmãos ou das irmãs têm algum testemunho para compartilhar com a amada igreja, de maneira que venha a edificar a fé comum dos irmãos. Alguém que viveu nesse ano de 2025 algo inacreditavelmente creditado somente ao Senhor. Amém? Inacreditavelmente creditado somente ao Senhor. Ou seja, um milagre, uma boa, uma maravilhosa ação da mão do Senhor. Seja em qual área for, seja em qual segmento da sua vida for, nós queremos deixar aberta a oportunidade. Quem queira agradecer ao Senhor por esse evento, por essa porta aberta, por essa cura, por essa reconciliação, por esse perdão, por esse renovo, enfim, seja lá o que o Senhor tenha feito nesse ano na sua vida, que você realmente chega a este momento aqui com muita gratidão no coração, com o coração assim mudado de favor ao Senhor pelo esse fato que Ele fez. Temos alguém nessa noite para testemunhar ao Senhor? Amém? Bom, Nelson, graças a Deus. Saúde todos os meus irmãos com a paz do Senhor. Eu ia contar uma pequena coisa que eu vi aqui na Padre Antigo hoje, mas aí o pastor me trouxe a lembrança, né? Agradecer a Deus pela salvação da minha alma, por eu ter voltado aos caminhos depois de 33 anos. Deus preparou e estou vivendo tantas maravilhas. Se eu começar a falar aqui, eu acho que eu fico 2 horas falando de tantas coisas boas para agradecer a Deus. E o Senhor sabe de tudo isso, vocês veem tudo isso também através dos dias que a gente está sempre todos os cultos aqui. Glória a Deus por tudo isso. Mas sim, eu estava aqui na Padre Ortiga, que eu sigo um caminhozinho a partir das 5 horas, até umas 6 horas, 6 e meia mais ou menos. É um trajeto que eu passo todo dia aqui na Padre Ortiga. E hoje deu aquela pontuada, né? Cabrum! Quem não escutou aquele trombão, né? E eu e minha esposa iam os dois de bicicleta nessa direção. Eu já falei para ela, olha, vai só eu que vai chover. E ela brigando comigo, não vai não, porque vai chover. E dito e feito, irmão, quando eu cheguei na metade do meu trajeto aqui na Padre Antigo, aquela chuvarada, e eu parei embaixo de uma lojinha que eles vendem ali roupas. E eu achei até estranho que não estava cantando hino, que normalmente eu estou passando nessa loja, sempre está ali um louvorzinho ali nessa loja, sabe? E eu estou ali, né? Chuva, e de repente um carrinho, sabe? Uma rodinha tortinha, uma senhora bem devagarinho, assim, pulando aquele carrinho e aquele tombou no coração. Eu conheço ela já houve outras situações, mas hoje foi mais forte, assim, sabe? Aquilo apertou meu coração, porque ela está debaixo daquela chuva, com capa de chuva, sabe? E ela vem de chope. Vocês conhecem, uma senhora bem idosa. Todo dia ela faz esse trajeto aqui pela Padre Antigo, sabe, nesse horário. Pelo menos que eu vejo, né, à tarde. E aquilo apertou meu coração, e aí o rapaz da loja viu ela, né? Do jeito que a pessoa viu ela, eu notei que era uma coisa meio assim, já tocante, assim. Eu vou comprar alguma coisa dela. Eu nem sabia que já eram conhecidos. E ele pediu um chope, eu nem sabia que ela vendia chope. Era uma caixa de isopor que ela empurra no carrinho.
Aí, olha, eu quero um chopp de. Até falou uma fruta lá que é bem comum. E ela tinha o. Pô, esqueci o nome da fruta, rapaz. Esqueci o nome da fruta, queria falar o nome da fruta que eu achei interessante ela ter aquele chopp, sabe? E aí tá, mediante pagamento ali, ficava aquela conversa, sabe, tirando umas piadas com ela assim. Aí do nada ele veio e falou: isso aqui é para a senhora, uma cesta básica, sabe? E aquilo já tocou meu coração, sabe? Como se a chuva viesse para eu estar parado ali, para ver se a pessoa naquela situação, sabe? Coisa assim aqui de Natal, aquela coisa gostando do Espírito Santo, aquilo já foi me tocando. Não, Senhor, foi mas muito bom, pai. Oh, sabe, com aquele clima gostoso dele, sabe? O chuva já tinha parado tudo, e ela já vira para mim e disse: "Senhor, quer um café?" Eu falei: "Putz, eu ofereci café junto com o alemão, se deixar no café junto." Aí, eu sei que é isso, sabe? Eu vi aquela presença, eu vi aquela coisa gostosa, saí dali abençoado, sabe? Engraçado. Essa é abençoada. Esse é o meu testemunho. Quero agradecer a Deus por todo esse ano, por estar de volta nos seus caminhos, Senhor, meu Deus. Obrigado por estar me abençoando, estar de volta nos seus caminhos. É isso que eu agradeço, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Graças a Deus. Eu nem precisava da cesta básica para concretizar que é um milagre. Porque vender um chopp na chuva, amém, irmão? Para mim já é um milagre extraordinário do Senhor. É verdade, é bom quando o Senhor nos capacita com essa sensibilidade de nós sermos ministrados pelas ações do Espírito Santo, amém? Graças a Deus. Eu chamo a Jaqueline para fazer uma primeira leitura da palavra. Logo em seguida nós estaremos trazendo uma pequena reflexão da palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O mais interessante desse gesto de amor que eu posso compreender nesse exato momento é de fato o amor, porque nos dias em que nós vivemos, o amor é uma palavra que está em voga, mas perdeu totalmente o poder do que de fato é o amor, né? E nós vimos uma compra de um chopp desse, uma doação de uma cesta básica, em um momento também totalmente, digamos assim, às escondidas. Ninguém viu, digamos assim. Não teve publicidade em cima disso, né? Porque nós vivemos tempo hoje em que qualquer boa ação se faz mediante isso uma publicação, uma mídia, né? E Jesus disse: o que a tua mão direita fizer, que a tua esquerda não saiba. Não é verdade? Então nós vemos uma ação dessa, digamos assim, poeticamente falando, no meio do nada. E principalmente sem qualquer segundas intenções. Não é verdade? Então, nós realmente certificamos que é uma boa ação, que é uma ação do bom samaritano, né? Uma ação de amor. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. Amém. A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A última sexta-feira, como o pastor Romero já disse, vamos fazer a leitura da palavra no livro de Isaías, capítulo 58. Você pode ficar em pé. E essa palavra, hoje nós tivemos um ponto comercial que temos aqui nos Lunas, levando o irmão Assis ali junto com o pastor Miguel para dar uma analisada numa estrutura metálica, uma situação assim. E aí tem uma caixa com muitos livros guardados no escritório antigo nosso lá, né? Eu peguei um livro antigo, o Senhor me tocou com esse capítulo de número 58. Nós vamos ler a partir do verso de número 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: o jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Pergunta o Senhor. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá
como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Verso 9. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Até aqui. Louvado seja Deus por essas palavras, por essa promessa. O contexto desse capítulo 58, no início dele, o povo de Deus, os israelitas, haviam levantado um grande contestamento diante de Deus, porque eles haviam jejuado, eles haviam orado, e eles pensavam que Deus não havia percebido que eles estavam jejuando e buscando a face do Senhor. Porém, eles estavam fazendo isso de maneira incorreta, com o coração, com a fala ainda cheia de tratar de Deus, necessitando tratar de Deus. E eles tinham muitas coisas em suas vidas que precisavam então ser tratadas. Então o Senhor vem com essa palavra e fala com tanta clareza, de maneira tão pedagógica, como o verdadeiro jejum tem poder e como, através desse verdadeiro jejum, nós podemos receber as promessas de Deus, que é justamente esses versículos que foram lidos, do verso 6 ao verso 11. Quantas promessas, queridos e amados irmãos, temos a partir do verdadeiro jejum que agrada ao Senhor Jesus. E eu achei assim tão profético esta noite, porque o irmão Luiz inicia com 3 hinos tão proféticos, tão espirituais, tão maravilhosos. E o testemunho do irmão Nelson, então, sendo abençoado e contando o dia que teve. E esse versículo fala justamente sobre isso. Como nós devemos alcançar essa promessa maravilhosa de Isaías 58, verso 9 e 12. Então, quando nós paramos de julgar o outro, quando nós não falamos com peso, com opressão, com falsidade, quando a nossa fala não é pesada, a nossa língua não é injusta, o Senhor, então, Ele olha para o jejum que fazemos, para a oração que clamamos, que entregamos. Então, quando começamos a declarar coisas boas para as pessoas, com o coração sincero, essas coisas também começam a fluir em nossa direção. Então, que essa palavra, essa orientação, essa direção de Deus sobre como nós devemos jejuar, nos guie neste finalzinho de ano de 2025, para que entremos 2026 com jejuns e orações em nosso secreto, que agradam o coração de Deus e que ativam essas promessas maravilhosas sobre as nossas vidas. Isso é a bênção do Senhor.
Nós louvamos a Deus por ter palavra, por ter ensinamento para as nossas vidas, para as nossas famílias. Durante todo o ano de 2025, no culto da família, em todos os demais cultos de nossa igreja. Por isso nós agradecemos ao Senhor Jesus nesta noite, uma vez mais, pela sua doce palavra, pela sua doce e poderosa palavra. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, uma vez mais. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, obrigada, Senhor, pelos ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a ser, Senhor amado, como esse jardim regado que lemos, Deus, a usufruir dessas promessas, Senhor amado, onde a tua palavra diz que os teus rios jamais cessarão, as tuas águas jamais pararão de fluir, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, nos auxilia, Senhor, durante toda a jornada, Pai, do ano que iremos, Senhor, ainda iniciar. Te agradecemos por tudo que vivemos em 2025 como família, como Pai, unidade em fé, Deus querido. Nós te agradecemos, Senhor amado. Por isso, Deus, entregamos, Senhor amado, nesta hora, Senhor, todas as nossas orações a Ti, Senhor. Entregamos nossos pensamentos, entregamos, Senhor, nossas causas. Entregamos, Senhor amado, nossos milagres, Senhor, do dia a dia, Senhor amado, como foi louvado aqui, Senhor. Oh Deus, nós louvamos porque Tu estás conosco todos os dias. No mais alto monte e no mais profundo vale Tu estás conosco, Senhor. Nós Te louvamos por isso, Senhor amado. Pai, abençoa, Senhor amado, este próximo momento, Deus, onde nós iremos ofertar a Tua casa, Senhor. Abençoa, Pai, a semente de cada irmão ofertada, Senhor, com pureza e singeleza de coração, Pai. Ah, Deus, para que Teu reino seja abençoado, os trabalhos da Tua obra, Senhor, sejam expandidos, Senhor amado. Assim nós choramos, assim nós Te agradecemos, e no santo nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ofertar ao Senhor com alegria. Temos alguém para entoar mais um louvor? Irmão Fabrício, está disponível? Irmão Tinha? Louvor? Glória a Deus, aleluia. Vamos ofertar com alegria. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Querido, antes de louvar a Deus, eu vou contar um pequeno testemunho. Eu posso sair daqui sem antes agradecer a Deus. Primeiramente, agradecer ao Senhor pela oportunidade de a gente ter passado esse Natal com a nossa família, porque ano passado a gente passou o Natal, eu e o João, em um hospital, em um quarto de hospital. Ele teve um pneumotórax e então amanhã faz um ano que ele fez essa cirurgia. E então nós passamos o Natal ali, mas mesmo em meio a essa dificuldade, essa adversidade, o Senhor estava conosco naquele lugar. E eu lembro que dia 24, quando eu estava na rua, no carro do supermercado, eu me lembrei muito disso, de uma amiga que foi me visitar e levar uma ceia para mim ali, para me passar o Natal, eu e meu filho. Então meu coração encheu de gratidão a Deus por esse ano ter passado com a minha família. E também o meu testemunho que eu quero contar é quando eu fui chamada do colégio do João em setembro. A coordenação me chamou para me dizer que o João estava com um pouco de dificuldade e talvez ele ficaria retido no segundo ano que ele fez esse ano, né? E eu saí daquele lugar ali preocupada, mas confiante naquilo que o Senhor tem sobre a vida do João. E eu lembro que todo ano eu oro, eu vinha orando, apresentando a ele. E eu lembro em uma manhã que eu orava ao Senhor e falava assim: Senhor, eu não quero barganhar contigo. Eu sei que muitas vezes essas notas baixas do João pode ser também a falta de interesse, às vezes distraído com alguma coisa, mas eu sei que é uma batalha espiritual, porque o João ele é bolsista em um colégio privado, e então só eu e ele sabemos as guerras que nós enfrentamos naquele lugar.
mas também nós conhecemos o cuidado e o favor do Senhor também ali. E eu creio que a obra do Senhor ele começa e ele termina. E então nós entramos em propósito de oração. Eu já vinha orando, mas eu falei, você vai orar, você vai clamar, vai gerar o teu milagre aos pés do Senhor. E eu vou te ajudar em oração, porque essa guerra também é tua. Eu lembro que nós entramos em propósito. 2 vezes ele quebrou, eu falei, persiste, insiste que a gente vai conseguir, ele concluir esse propósito. E quando ele fez a última avaliação, para a honra e glória do Senhor, a nota dele assim mudou significativamente, sabe? E aí ele não precisou tanto da recuperação. E eu fui receber o boletim dele. Eu ainda me confundi na data, mas chegando lá eu vi que ele foi aprovado. E eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor ele tem sido bom todos os dias em nossas vidas. Eu disse para ele, vamos para a igreja, porque hoje é o último culto da família. E eu não quero perder, eu falei, nós vamos em todos os últimos cultos desse ano para agradecer ao Senhor. Então eu estou aqui para agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito. E por tudo que ele ainda vai fazer e está fazendo, porque ele é fiel. Amém? Vamos louvar o Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curada eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode me fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curada eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curada eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Para esse meu irmão, eu pedi a oportunidade para o pastor para são 2 testemunhos rapidinho que eu queria dar.
O primeiro é sobre esse final de ano, sobre a ceia. E eu estou casado já há 12 anos e, pela situação financeira, nós nunca conseguimos ter um Natal legal, né, como a gente queria. Mas agora nós estamos, graças a Deus, com o nosso negócio, estamos trabalhando bastante, estou morrendo de sono ainda. E quando foi na semana passada, minha irmã e a minha mãe me mandaram mensagem perguntando: Fabrício, a gente queria confirmar se tu vai lá em casa no dia 24. E eu falei: olha, esse Natal não vai rolar porque eu vou ter que estar no shopping, vai fechar 7 horas, eu vou ter que ir direto para casa porque eu preciso literalmente dormir. Mas durante a tarde a minha esposa ficou em casa e ela preparou alguma coisa para a gente comer. E o engraçado é que quando foi no começo desse ano, no meio do ano, a gente comentou alguma coisa sobre o Natal e, graças a Deus, assim, para alguns, então, tem aquelas coisinhas assim que para todo mundo é simples, mas Deus sabe o significado para a gente. Eu falei para ela, amor, eu não sei o que tu vai querer comer no Natal, só que eu vou querer aquela torta. Eu vou querer comprar aquela torta. Que um ano atrás, o nosso bolso não deixaria a gente comprar. Então, graças a Deus, depois de 12 anos, a gente conseguiu passar, foi só nós dois em casa, mas eu fiz questão de falar para ela: olha, a gente pode não estar numa festa grande, com um monte de gente, é só nós dois, mas ela conseguiu fazer uma decoração, a primeira árvore de Natal ela conseguiu decorar exatamente como ela queria. Ela escolheu pela primeira vez a árvore que ela queria, fez uma decoraçãozinha, a gente comprou algumas coisas para comer, ela fez algumas coisas para comer. E essa é a primeira coisa que eu agradeço a Deus, que é o lado material. E nós conseguimos ter o nosso Natal meio que como a gente queria, como aconteceu que a gente queria. O segundo testemunho que eu queria dar já não é mais tanto material. Nessa correria de Natal, de trabalho e tudo mais, nós estávamos muito estressados. E vira e mexe, nós estávamos aquelas brincadas de casal, trabalho de casa, cuidar da casa, e o cachorro que faz tolice, o trabalho e a cliente. Mas, no meio desses estresses, teve uma noite que a gente deitou. Eu tenho algumas manias positivas na hora de dormir, mas que são manias minhas, não dela. Quando ela foi dormir, eu senti falta de algumas coisas. Ela foi dormir meio chateada, eu também estava naquela noite meio chateado, mas quando eu deitei, coloquei a minha cabeça no travesseiro, eu viro normalmente para a janela, só que estava uma luz forte, muito forte, eu virei para o lado dela e ela já estava dormindo. E eu fiquei olhando para ela, olhei, e depois de uns 10 segundos olhando para ela, eu falei baixinho: eu não consigo assim. E eu lembrei de algumas coisas que eu já fiz, coisas que ela não sabe que eu faço, que demonstram o meu amor por ela. Mas tem coisas que ela não vê, que ela não percebe. Normal de todo casal, né? Não só de casal, mas de pessoas, amigos e tudo mais, família. E quando foi ontem, nós fomos assistir um filme à noite. O filme era bem bestinha, não tinha muito conteúdo, mas teve um momento que um dos personagens estava discutindo com uma senhora, a senhora acusou ele de alguma coisa e ele começou a tentar se explicar: mas eu não fiz, não foi assim, tá? A namorada dele: ei, para com isso, abaixa a mão. Aí ele, assim como ele, eu não entendi o comportamento da namorada. A senhora continuou acusando ele continuou tentando se defender. Ei, tu não está vendo o que tu está fazendo? E parece que eu fiquei no lugar dele. Mas o que ele está fazendo de errado? Quando a senhora foi embora, aí a namorada dele falou: a tua mão, abaixa a tua mão, não é para tu fazer isso.
Aí, mas eu não estou fazendo nada demais. Só que isso que tu está fazendo com a mão está se agradecendo para ela. Aí ele ficou em choque e eu também. Assim, porque eu sou muito de gesticular. Aí eu olhei para a Nayara e isso é verdade? Ela falou, ele está sendo agressivo. Aí deu um estalo na minha cabeça assim. Eu sou assim. Mesmo sem a intenção, mesmo sem... quando eu acho que eu estou só tentando me explicar, eu estou sendo agressivo. Aí ela não falou mais nada, mas eu peguei, quando eu tive que dar pausa. Lembrei daquela noite que eu, orgulhoso de mim, nossa, como eu amo essa mulher, eu lembrei. E eu falei para ela, amor, desculpa. Por quê? Porque eu sei que eu faço isso. Aí ela, eu faço. E a maioria das vezes que tu faz, eu me sinto agredido. Por que eu quis falar tudo isso? Feito pelo demônio, já que eu vou me encerrar. Porque às vezes, por mais que nós achemos que nós temos um sentimento, nós estamos fazendo a coisa certa, na verdade nós estamos passando uma outra mensagem para outra pessoa. Junto com isso, tem uma frase que eu sempre fico pensando, sempre pensei. Perdoar é muito mais importante para quem pede perdão e para quem está perdoando. Desculpa. O perdão é muito mais importante para quem perdoa do que para quem pede perdão. Porque quando eu perdoo, eu me liberto de um sentimento ruim que me faz muito mal. Então, essas duas coisas, perdão e amor, elas não têm como não andar junto. O perdão não consegue andar sozinho sem o amor. Naquele momento, eu estava na cama, quando ela, com as manias delas, às vezes algumas coisas que eu não gosto, eu perdoo ela. Não que eu esqueço, porque algumas coisas ficam marcadas. Mas o fato de perdoar faz eu me libertar de sentimentos ruins. E naquele momento que eu pedi perdão para ela, abri os meus olhos para eu me iludir, achando, às vezes, que todo o meu amor está explícito e eu esqueço dos meus erros. E ela também, naquele momento, que era simplesmente um entretenimento, ela também me perdoou por uma coisa que eu nem sabia. Acho que naquele momento eu consegui perceber, a gente conversou rápido e ela também me perdoou. É isso. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém tem dúvida que depois de tudo isso teve avivamento, amém? Vou falar por código aqui que nós temos um bebê, amém? Então nós sabemos que nós tivemos um grande avivamento, irmão Fabrício. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que bênção, quanta coisa, né? Enquanto nós convidávamos os irmãos, ficaram meio acanhados, mas depois o Espírito Santo confirmou os corações aí, e nós tivemos muito testemunho para edificar a nossa fé, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos compartilhar rapidamente o texto da palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, você pode abrir lá no primeiro Evangelho, que é o Evangelho segundo escreveu Mateus. Amém? Todo mundo acordado? Bom, Deus, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Mateus capítulo 2, versículo 1 até o 12. Coisa boa é nós escrutinarmos a palavra do Senhor, amém, meus irmãos? Nós vamos sendo edificados, a palavra vai lendo o nosso coração, a nossa alma, os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração, e nós vamos sendo acrescidos em graça, em favor. O Senhor nos dê graça aqui de compartilhar com os irmãos nesse último culto da família. Eu acho que pode chegar de alguma coisa. Amém. Mas nós vamos ler lá no telão. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. O texto trata do nascimento de Jesus e da visita dos reis magos. Amém? Vamos lá. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam. Olha, perceba que os reis magos eram muito importantes. Por que nós
conseguimos concluir isso? Porque eles tinham um senso diplomático de primeira qualidade. Eles foram, digamos, socialmente a uma hierarquia alta, eles foram ao governo. Eles tinham relações públicas ali, amém? Então nós percebemos que esses reis magos, já aqui diante desses textos, não eram assim gerentes, eles eram governadores, eles eram elite, amém? Então, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Acontece consigo. Graças a Deus. Meus irmãos, nós temos a descrição do nascimento de Jesus. Como no domingo passado nós descrevemos aos irmãos, se nós estivéssemos hoje enquadrando o tempo em que nós estamos, a comemoração do Natal, que foi de quarta para quinta, ontem, o dia do Natal, se nós enquadrássemos esta comemoração nossa com a descrição bíblica dos fatos, como de fato eles nos aconteceram, nós temos no dia efetivo do nascimento do Senhor, nós temos não a visitação dos reis magos, nós temos a visitação dos 3 pastores. Haja vista que o anjo diz aos 3 pastores que pastoreavam as ovelhas na campina: hoje em Belém nasceu o Salvador. Então, a visita efetiva no fato ao Senhor Jesus, enquanto menina, foram dos 3 pastores. Texto esse que está no livro do doutor Lucas. Amém? Então, digamos, quem visitou Jesus na quarta, ali quando nasceu na quarta para a quinta? Amém? Então, estamos contemporaneizando com os nossos dias. Foram os 3 pastores com aquela visão das miríades, cantando como nós tivemos ontem aqui, um Natal, meu Deus, abençoadíssimo. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem o Senhor quer bem. Então eles tiveram essa revelação dos anjos cantando, e logo que se foram as miríades, eles começaram a caminhar em direção a Belém para adorar o menino Jesus e compartilhar com Maria e com José aquela grande revelação que eles tinham. Então, de fato, quem visita o Senhor na manjedoura são os 3 pastores. Amém? Aqui, esse texto relata a visita dos reis magos, que não foi efetivamente no dia em que o Senhor nasceu. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas nós lemos no texto que os reis magos não foram ao estábulo, nem à manjedoura. Foram à casa cuja família estava. Nós lemos que eles chegaram à casa em que eles estavam. Amém, meus irmãos?
Então, eu estou fazendo isso porque se Jesus nasceu de quarta para quinta, vamos dizer que ontem o menino foi visitado pelos pastores e hoje, amém? Forçando um pouquinho, está sendo visitado pelos 3 reis magos. Digamos que após o nascimento do Senhor, no segundo dia, José e Maria já encontraram ali em Belém uma casa para se acomodarem. E aí eles recebem a visita dos reis magos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós entramos nesse texto, é importante nós percebermos a universalidade do Cristo. O texto nos diz que vieram 3 reis magos do Oriente. Como nós interpretamos no meio da leitura, não eram sábios pequenos, não eram homens de pequenas posses. Haja vista que, como nós dissemos, eles foram pedir permissão, eles foram fazer um comunicado, uma carta intergovernamental às regiões governamentais da Judéia. Então nós percebemos que esses homens não eram peixes pequenos. E a Bíblia nos diz que eles vêm do Oriente. Então, nós percebemos que Cristo é universal. Se nós formos levar em consideração essa divisão, nós temos o Ocidente e o Oriente. E então, no Ocidente, os pastores já o adoraram. E vindo do Oriente vieram os 3 reis magos também adoraram o Senhor. Amém? Então, não tem lugar no globo terrestre onde Cristo, nosso Senhor, não seja adorado. Amém? Onde Cristo, nosso Senhor, não seja Rei de todas as coisas. Onde o Senhor não seja soberano sobre todas as coisas. Não há cultura no globo terrestre onde lá o Senhor não seja a essência de todas as coisas. A despeito das multiformes culturas do mundo, a despeito de todas as trevas que alguns povos do mundo andam, mas não existe lugar, um centímetro cúbico no globo terrestre que o Senhor não seja efetivamente Senhor de toda a terra. Amém? Haja vista que, quando Hebreus vai falar do sacerdócio do Senhor Jesus, ou seja, esta capacidade sacerdotal de fazer intercessão entre os homens e Deus, fazer essa ponte, ser esse pontífice entre um mundo caído de terror, de horrendas que nós vivemos, de angúrias que nós vivemos, e Deus, soberano Senhor, de paz e de amor, ele vem nos dizer que ele é sacerdote não segundo Levi, não segundo a tribo de Levi, mas segundo Melquisedeque. Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que ele diz que ele é sacerdote segundo Melquisedeque, porque Melquisedeque era rei de Salém, cidade de paz, quando Abraão, antes de Moisés, o redator do Pentateuco, o redator do Deuteronômio, do Levítico, da lei, antes disso, Melquisedeque encontra Abraão e abençoa Abraão, o pai da fé, o homem cujo qual o Senhor chamou e disse que seria pai de multidões. A tua semente eu abençoarei e frutificarei assim como as estrelas do céu e os grãos da areia do mar. Amém, meus irmãos? Então, nós percebemos aqui a universalidade do amor de Deus. Não existe cultura, não existe idioma, não existe lugar na terra que não possa ser impactado e influenciado e inspirado pelo amor de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E isso é tão interessante porque num tempo tão globalizado como o que nós vivemos, não é verdade? Tão globalizado, hoje nós aqui do Ocidente podemos ter notícias do Oriente e temos visto a palavra de Deus indo se cumprindo em toda a terra. Amém, meu irmão? Então esses reis magos atravessam e vêm sobre a revelação divina, sobre uma perspectiva até astronômica, estudando os astros, amém? E eles vêm calculando e chegam na Judéia, sabendo que ali nasceria o rei dos judeus. E nós percebemos que na cúpula, digamos, na ordem levítica, ou seja, vamos dizer, o fator Melquisedeque é o fator do amor de Deus para tudo e para todos. E o fator Abraão é o amor de Deus segundo a convocação de Abraão, o povo de Israel, cujo Senhor diz que foram os arautos, que foram de fato aqueles cujas primícias da promessa foram entregues, mas não somente para eles.
primeiramente para eles, mas depois para toda a terra. E então nós percebemos que vêm os 3 reis magos sobre esta perspectiva astronômica e chegam ali sabendo que havia de nascer o rei dos judeus. Mas o povo do sacerdócio levítico, os escribas, os profetas, os sacerdotes estavam totalmente desapercebidos com essas coisas. Amém? Olha como isso é interessante para nós. Será assim algumas vezes nós que estamos aqui, nós que declaramos o amor de Deus, nós que amamos o Senhor, nós não estamos em algum momento talvez desapercebidos e pessoas do Oriente talvez estejam mais conectadas do que nós? Isso é de chacoalhar o nosso coração. Amém? E foi feito ali uma inquisição entre os profetas para ver de fato onde o Senhor havia de nascer. Eu fico assim estupefato quando o Senhor pega essas aparentes inconveniências da nossa vida, mas é para que se cumpra a palavra do Senhor. Chega em Belém e havia os dias de Maria dar à luz. E Maria dará luz ao menino ali em Belém. E os reis magos descem para Belém para enfim o adorarem. Mas o que eu queria dizer para os irmãos nessa noite é o seguinte: nós percebemos, segundo o texto, que os reis magos trazem 3 presentes ao menino Jesus. Amém? Quais foram eles? Vamos lá. De novo, está fraco. 1, 2, 3. Ouro, incenso e mirra. É comum hoje mesmo, quando nós vamos visitar um recém-nascido, nós levarmos ouro, incenso e mirra. Nós levamos fralda descartável, nós levamos chupeta, amém? Mas é comum esse cerimonialismo, esse ciceronialismo, né, de nós irmos lá e abençoarmos. Mas neste caso nós percebemos que eles trazem ouro, incenso e mirra. Coisa valiosíssima. E como nós dissemos, como eles não eram peixe pequeno, talvez não foi uma grama de ouro, não foi um pouquinho de ouro, não foi um pozinho de ouro, foi uma quantidade de ouro. Na divina presciência do Senhor, sabendo que ali, mediante a cassação que Herodes fazia aos recém-nascidos, por conta do nascimento do Senhor, eles teriam que descer ao Egito, então o Senhor já vai provendo ali condições, amém, meus irmãos? Provendo condições para o bom cuidado do menino, para o bom cuidado do Salvador, para o bom cuidado do Senhor, para o bom cuidado da encarnação da promessa. Olha só, quando nós estamos vivendo esta promessa de Deus, o que a palavra de Deus está nos dizendo, ainda que esta promessa esteja em nós ainda como um menino pequeno, demandando de cuidados, o que o Senhor está dizendo é que se de fato nós estamos vivendo a promessa de Deus, há provisão. Amém? Eu queria declarar sobre a sua vida nessa noite, provisão do céu, para tudo aquilo que você está guardando, que é do Senhor, que o Senhor tem lhe otorgado cuidado, responsabilidade. Amém? Graças a Deus. Quando nós vamos fazer uma tradução, é interessante que o irmão Fabrício deu o testemunho da ceia. O reino de Deus, ele não se trata de coisas, mas ele se trata do significado que nós damos às coisas, a fluência que nós damos à coisa. Amém? A interpretação, o significado, o que aquilo de fato carrega de sentimento, de emoção, de esperança, de virtude que nós colocamos às coisas. Porque as promessas de Deus não são necessariamente sobre coisas. A promessa de Deus é sobre a formação do ser humano. E ainda que para a perfeita formação, coisas precisem se agregar. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos o primeiro elemento que os reis magos trazem: ouro. O que traduz ouro ao nosso coração? Realeza. Reinado. Amém? Realeza, nobreza. Este é o sentido deste elemento, o ouro. O que o ouro também traz ao nosso coração? Como é que o ouro é purificado, meus irmãos? Com fogo. Amém? Este presente traz o sentido de que nós, ainda que passemos pelo fogo, este fogo vai simplesmente queimar
as impurezas da essência do material que nós somos feitos. Aleluia! Glória a Deus! As dificuldades, as movimentações que a gente faz pelo reino de Deus, as movimentações que a gente enfrenta pela verdade, pelo amor ao filho, pelo amor à família, pelo amor à esposa, pelo amor ao esposo. As dificuldades que nós enfrentamos para viver, para estabelecer o reino do rei dos reis, que vem como fogo, mas elas vêm para nos purificar. Muito mais do que o material, o elemento valioso, é a natureza deste elemento. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E isto não faz muito significado de onde você está. Salomão escreve que eu vi príncipes andando a pé e vi mendigos a cavalo. Não necessariamente o material. Neste caso é material para um suprimento, para fortificar, para validar a realeza do Senhor. Mas realmente esta semântica que o elemento ouro traz. Aleluia! Nobreza, realeza. Não é de fato o que você tem, mas é quem você é. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Você já viu gente que tem muita coisa e é humilde? E você já viu gente que tem quase nada, mas parece que tem um reino na barriga? Amém, meu irmão? Este ouro é a realeza de ser, é a nobreza de existir segundo os preceitos de Deus. Amém? Glória a Deus! É o reinado do Senhor efetivamente sobre todas as coisas, porque Ele é o Rei dos Reis. Aleluia! Por isso, você como ouro, as provações vão só purificar esta essência cuja qual você é feito, porque aqueles que creram nele, deu-lhes o poder de tornarem-se filhos de Deus. Por semelhante modo como Jesus, quando você crê, entrega, concebe o Senhor, Deus dos céus lhe dá o poder de tornar-se filho de Deus. Não segundo a vontade do sangue, a vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. Então esta realeza que estava em Jesus, em Cristo, está também em nós. Amém, meu irmão? Saia daqui hoje sabendo que você é rei, você é rainha, você é príncipe. Amém? No mundo espiritual, você é nobre, você é educado, você é postado, você é humilde. Você assume. O que é o rei, meu irmão? O rei assume a responsabilidade. Quem é que ia primeiro lá nas batalhas? O rei não ia. O rei não tem moral segundo o exército, o rei tem autoridade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não é simplesmente um poder, mas é a autoridade de quem tem um testemunho, de quem vai à batalha, de quem coordena, de quem inspira. Amém? Glória a Deus. Lá na sua casa você é rainha. Lá na sua casa você é rei. Oh, glória. Saia daqui hoje vestido com essa realeza espiritual. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui ao segundo item, o incenso. O incenso é cujo aquele que quando pega o fogo, ele libera aromas suaves. O incenso fala da divindade do Senhor, fala do sacerdócio do Senhor, fala deste coração, como eu já falei, este coração sensível às causas humanas. Como diz a palavra de Deus, que as minhas orações cheguem ao teu altar como aroma suave. Amém? As provações nos consomem, nos afetam, mas enquanto elas vão nos consumindo, o fogo vai nos queimando, nós não vamos liberando mágoa, ressentimento. Amém? Nós vamos liberando aroma suave, gratidão, louvor a Deus. Pode espremer que não sai palavra azeda. Pode bater que não sai contenda. O problema chega até mim, mas depois de mim não passa. Aleluia! Porque fala da divindade, do sacerdócio do Senhor. Porque com o mesmo consolo que ele recebeu, a muitos ele consola. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vier o que vier, bater em você, mas a partir de você, o mal se torna em bem. A guerra se torna em paz. Aleluia. Você já pensou?
um ambiente, um lar, uma família, uma igreja, uma escola, uma sala de aula, uma diretoria, um ambiente, uma universidade, preenchida por este aroma incensário? Amém, meu Deus? Você entra num ambiente aromatizado, é diferente, é mesmo, irmãos? É diferente. E é isto que fala este incenso, desta capacidade sacerdotal de se colocar no lugar. E as provações, mais do que liberar aspectos félidos, odores inagradáveis, libera aroma suave. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Esse diálogo, que era para ser uma questão talvez de dissensão, mas como um coração sacerdotal libera um aroma suave, e tudo agora tem uma outra ambientação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao terceiro item, a mirra. A mirra naquele tempo era usada como hoje é usado o formol, para embalsamar os corpos, para proteger, para combater a putrefação, a corrupção, o apodrecimento. E esta mirra em Jesus significa efetivamente a sua humanidade. O fato como ele caminhou pelo mundo em meio ao pecado, mas ele não deixou que o pecado corrompesse a sua essência. Aleluia. No Espírito, voltado para as coisas do Espírito, combatendo toda a corrupção, toda a degeneração. O interessante é que quando a mirra, incrementada ao corpo já obitado, já morto, ao defunto, a pedra, como a gente costuma dizer, já não tem mais como desfazer, voltar a mirra. Ela já está incorporada ao corpo. Ela já está homogeneizada ao corpo. Amém? Graças a Deus. Então, o Espírito Santo que brada no seu coração, o Espírito do menino Jesus, que se fez homem, se entregou por mim e por você, ele já está tão arraigado ao seu ser que não tem mais como desassociá-lo. Ele está aí gemendo com gemidos inexprimíveis, para que nós não mais andemos segundo a carne, segundo os desejos da carne, segundo as vontades da carne, mas agora segundo as questões do céu, segundo o propósito do céu. Aleluia, meus irmãos. Esses foram os 3 presentes que os reis magos trouxeram alguns dias após o nascimento do Senhor. Perceba como toda provisão material que os céus ofertaram ao Senhor, segundo a vontade de Deus, todas elas têm uma significância, têm uma expressão no nosso ser, têm uma expressão de sentido na nossa vivência. Então, que a partir deste Natal, todas as nossas coisas, todos os nossos bens, as nossas posses, tudo aquilo possa ter um carregamento, um peso de significado eterno. Aliás, se você vai dar presentes para alguém ainda nesse restinho de ano, pense nisso, avalie isso, dar um presente segundo o significado do céu, segundo um propósito profético, segundo um propósito que Deus vai falar com aquela pessoa em toda a sua existência enquanto tiver aquele presente. Aquilo lembre, aquilo traga à memória coisas do céu. Amém? Então que nós possamos avaliar isso. E que estes 3 presentes possam trazer essa significância espiritual para nós. As 3 provisões do céu sobre o menino Jesus estão também sobre cada um de nós. Enquanto nós entramos neste corpo do Senhor, enquanto nós somos a igreja do Senhor, isto está sobre nós. Esta provisão do céu, esta capacidade extraterrestre, porque isto está além da terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, se o menino Jesus está no seu coração, ainda que de uma forma tão ingênua, de uma forma tão simples, de uma forma tão inocente, eu creio que o Senhor vai cuidar. O Senhor vai prover ouro, incenso e mirra.
Não vai faltar nobreza para você cuidar deste menino. Vocês estão me entendendo? Deste menino que pode estar no seu, que está no seu coração, ainda como menino. Não vai faltar. Não vai faltar educação. Não vai faltar capacidade. Não vai faltar realeza. Não vai faltar dignidade. Não vai faltar condições do céu para nutrir, para guardar, para proteger, para cuidar, para acomodar esta promessa, enquanto ele cresça em graça, estatura, aleluia, e sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai faltar incenso, não vai faltar capacidade de transformar todos os movimentos que o Espírito de Deus lhe mandar fazer em prol de guardar este menino neste crescimento, neste aprimoramento da promessa, que é você, que sou eu, segundo a imagem e a semelhança de Deus. Não vai faltar capacidade de nós elevarmos ao céu aroma suave, amém? Quando o fogo bater, ainda que ele nos consuma, o que ele vai liberar de nós é gratidão, é graça, é louvor, é cântico, é salmo, é palavra, é profecia. O mal pode até chegar a nós, mas de nós ele não passa. Do que depender de nós vamos ter paz com todos. Porque estes presentes falam do Senhor, mas também falam de mim e de você. E não vai faltar mirra, não vai faltar condições, forças de nós combatermos tudo aquilo que tente nos degenerar, tudo aquilo que tente nos corromper, tudo aquilo que nos nossos momentos vacilantes nós tentemos voltar à velha criatura. Mas a mirra incorporada ao nosso ser, o Espírito Santo de Deus condicionando a nossa humanidade, em Cristo Jesus nós seremos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Fiquemos de pé, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para todo sempre, que não falte na nossa caminhada ouro, incenso e mirra. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Te bendizemos porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. Te bendizemos porque o Senhor não deixa que falte nada para que nós sejamos crescidos, para que nós sejamos alimentados, para que nós sejamos providos, para que nós sejamos protegidos, para que nós sejamos guardados para sermos de fato aquilo que o Senhor sonhou e escreveu na eternidade. Por isso, Senhor, que venha ouro de realeza, de nobreza, de capacidade, de educação, que venha, Senhor, incenso, esta capacidade sacerdotal de se compadecer, de, Senhor, avaliar segundo o céu, de com as mesmas forças que formos consolados, consolarmos ao outro. E não nos faltará mirra, Senhor, para combatermos tudo aquilo que tente degenerar o nosso ser, todas aquelas coisas que nos levam para baixo, que nos levam a viver segundo as vicissitudes carnais da vida, mas o Teu Espírito Santo há de nos elevar, há de nos condicionar às coisas eternas. Por isso, Senhor, nós te louvamos nesta noite, que cada um dos meus irmãos que aqui estão possam avaliar, possam conceber e principalmente, Senhor, possam viver esta dispensação da Tua graça, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor. Te louvamos porque o Senhor não falhou, o Senhor não falha e não falhará. Te louvamos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, Senhor, leva-nos em paz, leva-nos, Senhor, debaixo de Tuas asas, segundo a Tua proteção, segundo a Tua graça, segundo o Teu favor, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queria só dar um aviso antes de dar a bênção apostólica para os irmãos. Nós vamos ter, graças a Deus, nós vamos ter um clube do livro que inaugurará em janeiro. Vai ser um clube misto. E o livro selecionado é esse aqui, irmãos. Ó, O Silêncio de Adão. Esse livro é uma bênção. Eu já tenho lá em casa, já comecei a ler os 3 capítulos, é uma bênção. Nós entendemos que a Bíblia, em primeiro lugar, logicamente, mas nós temos esses momentos onde juntos nós lemos um livro que trata da Bíblia, que trata de verdades espirituais e, principalmente, em alguns momentos, durante a leitura, nós temos comunhão.
Nós temos irmãos se reunindo a partir desta leitura. O que essa leitura edificou, o que essa leitura ministrou, o que essa leitura edificou. E isso é bênção de Deus. E os irmãos que queiram participar, podem procurar a pastora Jaque. E os irmãos podem me procurar. As irmãs procuram ela e os irmãos me procuram. Amém? Silêncio de Adão. É uma bênção esse livro. Você que queira participar, você que gosta de ler, você que tem esse exercício da leitura, tem sido uma bênção. Amém? Ou, exatamente, você que sente uma inclinação e talvez precise de uma força para romper com a leitura, está aí posto o convite do céu. Erga sua mão como quem recebe. O amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, seja com toda a igreja do Senhor espalhada pela terra, e quem assim crê, dá o maior amém que você puder. Amém. Deus abençoe. Siga em paz. Domingo de manhã, a nossa EBD às 9 horas e às 18 horas o nosso culto de celebração. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Tá bom? Essa casa é sua, é do Pai. Aí o